A gente aprende. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Maria Rica. Para quem não me conhece, eu sou Rafaela, sou assessora da Veridiana Cavalieri, essa pessoa linda, maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Veri, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você nesse movimento que é o Maria Rica, que traz voz para as mulheres, que traz empoderamento para as mulheres. Seja muito bem-vinda, Veri. Ô, Rafa, obrigada. Seja muito bem-vinda você também a esse episódio maravilhoso que vamos falar de mulheres que chegam lá, mulheres que chegam no topo, como elas fazem, como elas são, quais são as características dessas mulheres, né, que abraçam o mundo aí, que fazem acontecer, não é verdade? Exato. É um prazer dividir essa mesa aqui com você, trocar essa ideia e principalmente, Rafa, você tá bonita também hoje, hein? Olha só, eu quero agradecer antes de começar, viu, Rafa, as pessoas que nos ajudam a colocar essa voz no ar. E uma delas, a Kathleen Andrade, na verdade ela diz para mim que eu posso chamar ela de Cat, né? Então vamos lá, Cat Andrade, que cuida de mim, cuida da minha maquiagem, cuida do meu cabelo e faz parte desse movimento. Então, automaticamente, se ela faz parte desse movimento fazendo a minha produção, automaticamente ela está contribuindo para que esse movimento chegue nas mulheres. Então, eu quero valorizar essas mulheres que também começaram a aderir a esse movimento. E se você também é uma mulher que tem, de alguma maneira, alguma forma, algo para contribuir com o nosso movimento, né, Rafa? A gente está aceitando, né, esse patrocínio, a gente está aceitando essa ajuda, porque esse movimento precisa chegar e ir mais longe, não é verdade? Exatamente, você que pensa em ajudar esse movimento do Maria Rica, ajudar no movimento antifraca. Ah, eu quero ajudar, vem ser parceira da gente, vem ajudar, vem trazer o seu nome, vem trazer a sua história, vem trazer também, né, ajudar a gente a levar esse movimento a mais mulheres, a mais pessoas. É isso mesmo, a gente está aqui para isso, né, Rafa? Vamos lá, Exatamente. Rafa. Então, hoje nós vamos falar sobre como as mulheres chegam ao topo, né? É um assunto, assim, riquíssimo. E eu queria saber de você, Veri. Como você chegou ao topo? Eu ainda não cheguei, hein, Rafa? Eu ainda não cheguei aonde eu quero, e eu acho que isso é um ponto muito importante para toda mulher que deseja começar. Muitas vezes ela pensa que esse lugar onde ela quer estar é tão longe, é tão distante que isso as impede de começar. E essas mulheres que nós admiramos e que muitas vezes até mesmo nós temos poucos exemplos que são fora da curva, que têm um negócio bem-sucedido, que foram capazes de criar uma marca que hoje talvez seja uma marca nacional, que sejam as mulheres de milhões, que sejam as mulheres de bilhões, não importa. Essas mulheres que chegaram ao topo, elas chegaram ao topo como consequência de um processo que um dia começou. E muitas mulheres, por não estar visualizando, ou talvez por esse topo estar muito distante, elas nunca dão o primeiro passo. Ou, por exemplo, como eu estou há 10 anos, 15 anos na minha profissão, trabalhando, atuando, fazendo acontecer, e não cheguei ainda aonde eu gostaria de chegar. Gosto dos resultados que eu tenho, mas ainda acho que tem muito a ser explorado. Eu não posso parar porque simplesmente está longe aquilo que eu desejo. E eu acho que é uma das coisas que faz com que as mulheres cheguem a algum lugar diferente, onde elas desejaram um dia chegar, ou às vezes nem mesmo imaginaram que seria possível, as coisas foram acontecendo, é porque elas deram o primeiro passo, porque elas acreditaram no processo e elas foram trabalhando em torno daquele objetivo. Porque uma coisa nunca falha, Rafa. O poder da atitude, o poder da ação constante em torno de algo, o poder do foco em torno de algo. Então, quando você determina algo na sua vida, mas você deixa aquele algo lá como a sua referência e você começa a focar todos os dias no que você tem que fazer, o sucesso é certo. Então, não tem mistério, nem para homens, nem para mulheres. O topo é certo quando as ações são contínuas e com foco naquilo que você deseja. Uma coisa que você falou para mim, vamos mirar no céu, se a gente acertar as estrelas, né? Tá valendo. Tá valendo. E Veri, é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que quem tá no topo
Hoje é porque teve alguém que bancou. Ah, foi o pai que deu, foi o pai que bancou, foi o pai que isso, foi o marido, foi não sei quem, mas nunca atribuem às pessoas. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que começaram do zero e estão no topo, né? Você pode dar algum exemplo pra gente? A Cris Junqueira, existe uma crença sobre a prosperidade, sobre o sucesso, é de que as pessoas que chegam ao sucesso, elas receberam algum tipo de privilégio, por isso foi mais fácil, porque realmente chegar ao sucesso é um processo árduo e difícil. Então, quando você está no processo, você pensa, não é possível. Essa pessoa chegou lá, mas ela deve ter recebido alguma ajuda, ela deve ser herdeira, ela deve ter ganho algo. Sim, boa parte dos bilionários brasileiros, eles vêm de heranças, né? Heranças de pais, de avós, de avós. No entanto, muitos herdeiros não continuaram em suas fortunas porque, ao mesmo tempo, perderam, não tinham habilidade para manter aquela fortuna. Assim como a gente tem pessoas que começaram do zero, como, por exemplo, a Cris Junqueira, né? Ela é uma das poucas self-mades no Brasil, que é bilionária, sua fortuna dobrou aí de um ano para o outro de 2,8 bilhões para 5,2 bilhões. Ou seja, uma das primeiras a criar, a fazer parte, a cofundar uma fintech no Brasil. E ela é uma dessas mulheres que começou do zero, tem 39 anos, ou seja, é uma mulher extremamente nova. Ela tem a família dela também, deve ter todos os prós, os contras, tudo isso para administrar. Mas o que faz com que essas mulheres elas possam ir mais longe, enquanto muitas ainda estão reclamando que é difícil a jornada dupla, que é complicada a jornada dupla, que não é possível ou que é somente para aquelas pessoas que são privilegiadas. Essas pessoas não acreditam em privilégio e elas vão fazendo. Essas pessoas não têm distrações em suas vidas, definem claramente os seus valores. Né? Você não precisa fazer tantas coisas na sua vida, você tem que fazer o que é importante. Então, se a família, relacionamento e trabalho é importante, foque apenas nessas três coisas. As pessoas se distraem com muitos desejos, com muitas coisas que querem, com muitos assuntos, com muitas atividades. Você precisa definir o que é importante para você. Então, é isso que faz a diferença, é como você gerencia todo o tempo que você tem disponível. Se sono é importante, durma. Se família é importante, esteja com a família. Se filho é importante, administre bem essa área da sua vida. Né? Se trabalho é importante, quando você está lá, faça o seu melhor. Né? Se para fazer o seu melhor é importante estudar, estude, defina os seus importantes e elimine todas as distrações. Não tem segredo. Né? E essas pessoas também chegaram ao sucesso porque elas têm algumas habilidades chaves. Não adianta a gente ficar aqui, digamos assim, tampando o sol com peneira. Essas pessoas entendem de empreendedorismo. Essas pessoas são excelentes gestores de negócio. Essas mulheres são líderes. Né? E são líderes na sua casa, são líderes nas suas empresas, são líderes de movimentos. Então, elas desenvolveram essa habilidade estratégica de negócios e de liderança. Então, não adianta a gente dizer assim, olha, tu vai chegar ao sucesso, ao topo, ao máximo, se você for chegar sozinho. Você não vai chegar sozinho. Então, invariavelmente, quando você olhar para alguém sucedido, ou ele é muito bom tecnicamente, por exemplo, um atleta, Neymar, ele é muito bom tecnicamente naquilo que ele faz, a ponto de ele ser o melhor do mundo e ganhar o melhor salário do mundo, Cristiano Ronaldo, ou então você é um empresário, empreendedor, uma empreendedora e um líder. E aí você precisa ter essas duas boas habilidades para você ter gente ao seu redor para fazer acontecer. Exatamente. Falando sobre sono, durmam. Muito Durma! importante, durma. Simples, básico, durma. Ah, Veri, como dorme? Dorme! Dorme. Mas é interessante essa fala. Eu ouvi, na verdade, eu li em um artigo uma vez que fala o seguinte: tempos difíceis fazem pessoas fortes fazem tempos fáceis que transformam em tempos difíceis novamente. Você acredita nisso? Existem muitos estudos sobre como desenvolver uma pessoa forte e com garra, e eu gosto de estudar muito sobre isso. Quando a gente estuda, por exemplo, os atletas, né, atletas de alta performance, a gente percebe que a educação que eles receberam, de alguma forma, foi uma educação dura, muitas vezes,
rígida, muitas vezes, ou seja, foi uma educação. Tem casos que são relatados que era uma educação que hoje a gente poderia julgar como, poxa, é rígido demais, é dura demais, mas esses movimentos duros, né? Tem casos que o pai fala, ó, você não pode voltar para casa porque nessa casa não mora pessoas sem coragem, porque nessa casa não mora pessoas que não tenham garra na vida. Então você não vai voltar para cá. Aqui nessa casa não mora pessoas que desistem. Então tem casos assim que a gente estuda sobre a educação, então tem tudo a ver essa questão de a vida, a confiança que nós precisamos ter em nós mesmos, ela nasce da superação. E o que é superação? É algo que você achou que não dava, mas deu, né? É um evento que era maior do que as suas habilidades naquele momento, mas você foi lá, criou uma estratégia, criou uma nova forma de agir, deu certo e você adquiriu uma confiança. Então, automaticamente, Rafa, é isso, né? Essa pungência que as pessoas têm vem dos eventos de mar turbulento, na grande maioria das vezes, né? Porque Exatamente. é ali que você desenvolve as competências. Ali é quando está difícil, você começa a pensar, você começa a raciocinar, você articula, e se aquilo é importante para você, você dá um jeito, você conversa com alguém, você faz o que tem que ser feito. É o seu instinto de sobrevivência. Seu instinto de sobrevivência faz você criar uma solução naquele momento difícil. Só que depois que você criou isso, esse aprendizado fica em você. E o aprendizado, ele é uma escadaria que você vai subindo e ele só vai acrescentando dentro de você. Você não perde aquilo que você aprendeu, você só vai somando. E cada vez você vai ficando mais robusto, melhor, mais articulado. É como diz aquele ditado, né? Você só aprende a nadar quando você é jogado na água. Eu, no caso, não joguem na água. Né? Pode acontecer também. Aham. E isso traz um aprendizado para nós, né? Eu também, se esse ditado não funciona para Não, mim. Para aprender a nadar, joga na água. Não. não façam isso comigo. Eu vou até ter muita força de vontade, mas em determinados desafios, a força de vontade não basta simplesmente, você precisa da habilidade. Certa vez eu fui participar de um treinamento e tinha que cruzar, eu não sei nadar, e tinha que cruzar um lago. Só que tinha que cruzar nos obstáculos, assim, o lago. Eu falei, não, eu vou conseguir. Aí eu pensei, nossa, se tivesse uma pessoa importante precisando da minha ajuda lá no final, eu com certeza eu vou passar esse lago, eu vou passar. E eu pensava nessa pessoa lá, falava assim, ela está precisando de mim, eu tenho que passar esse lago. Eu fico 40 minutos presa no lago, não consegui ultrapassar o lago. Então, naquele dia, eu entendi que motivação e fé são importantes. Você tem que acreditar, você tem que estar inspirado e motivado, mas se você não tiver habilidade, você vai ficar preso no lago. Então, são duas ou três coisas extremamente importantes: motivação, fé e habilidade. Sem habilidade, esquece. Agora, se você tem fé, dá uma ajudinha para a habilidade, que às vezes é isso que está faltando, né? Exatamente, às vezes você não acredita na habilidade que você tem, né? É. E falando sobre habilidade, existem práticas ou habilidades específicas que as mulheres precisam ter ou desenvolver para começar a empreender, para ir em busca dos seus sonhos? Ótimo. Qual é a habilidade-chave para que uma mulher precisa ter para desengavetar os seus planos? Invariavelmente, a coisa mais importante que nós precisamos aprender é sobre o mundo dos negócios. É empreender de verdade, não apenas empreender, mas gerenciar negócios, né? Então, de alguma forma, Rafa, você pode ter um excelente produto, a Veridiana pode dar um excelente treinamento, a Veridiana pode ter um excelente conteúdo, mas se eu não empreender, que é eu consigo levar para o mercado um produto viável economicamente, que as pessoas desejem, que soluciona uma determinada dor, que tenha uma precificação justa, se eu não entendo um pouco de marketing para que eu possa divulgar, possa fazer com que esse produto seja visto, se eu não entendo um pouco de vendas ou muito de vendas, eu não seria veridiana. No fundo, a habilidade que faz com que as pessoas sejam um grande empresário, vender não é diferente de falar, é saber vender. Saber vender, a habilidade de vendas para mim é a mais importante, porque ela é a fonte de todo o restante.
né? Então, você tem um grande produto, você consegue vender. Aí você consegue viabilizar. Vender é colocar esse produto na mão das pessoas e as pessoas pagarem por isso. E esse valor que elas pagam pelo seu produto gera lucro a ponto de você continuar com o seu negócio. Então, nesse circuito todo, a gente fala da habilidade de vendas. Então, essa habilidade é extremamente importante. Então, mulheres, por favor, você pode ser uma excelente médica, você pode ser uma excelente esteticista, você pode ser um excelente advogado. Se você não tiver a visão de um empreendedor e gestão de negócios, você vai vender tempo. Você vai vender o seu tempo. E aí você vai ter dinheiro de forma escassa. Por quê? Porque o tempo é escasso, você tem X horas por dia. Então, essa para mim é a habilidade mais relevante que todas as mulheres precisam desenvolver, porque elas são extremamente talentosas. Ó, empreender é você pegar o seu talento e monetizar. Entende o que é empreender para mim? Para mim, empreender é você pegar o seu talento. Você sabe fazer pudim. Muito bem, ótimo, empreende com o pudim. Ah, você sabe fazer maquiagem, empreende com isso. Como? De diversas formas. Você não precisa apenas vender maquiagem. Você pode vender cursos de maquiagem. Você pode, sei lá, inventar produtos relacionados às dificuldades que as pessoas têm na hora de fazer maquiagem. Cursos de automaquiagem. Não importa. Então, quando a gente vê um profissional bem-sucedido, a gente vê um empreendedor, um traço empreendedor e um conhecimento empreendedor e um conhecimento de mercado e um conhecimento demográfico de mercado, com certeza, nesse profissional. Exatamente. Uma das coisas que a gente percebe que tem profissões que estão deixando de existir, novas profissões que estão vindo, mas a profissão de vender, né, ela nunca vai deixar de existir. Porque para você conseguir vender o que você é, se vender, vender o seu, você tem que aprender a vender. E às vezes a gente percebe que tem empreendedoras que, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei por onde eu começo. Mas não tem essa linha de empreender. Eu já ouvi gente falar para mim, eu odeio vender. Como fazer? Olha, para quem não tem dinheiro nenhum para fazer um curso de vendas, a melhor forma de aprender a vender é consumir. Vai em algum lugar e começa a comprar, mas não compra. Não compra. Demonstra que você tem interesse, mas não compra. E começa a observar como as pessoas fazem para vender, como é aquele atendimento, começa a estudar primeiramente como as outras pessoas vendem para você. E aí você vai começar a entender onde você se sentiu bem, onde você não se sentiu bem. Você foi num lugar, você não gostou daquele atendimento, você não compraria mesmo que você tivesse dinheiro. Você não compraria. Por quê? O que que teve naquele atendimento? Aí você chega em casa, você escreve o passo a passo de todo aquele atendimento que você recebeu e verifica o que foi que ele fez. Esses dias eu fui numa loja, visitei uma loja da Louis Vuitton, em Curitiba. Eu realmente não posso comprar uma bolsa da Louis Vuitton hoje, nesse exato momento, mas eu fui lá para checar o atendimento. Eu fui lá para conhecer o produto. E eu fui tão bem atendida naquele lugar que é um modelo de vendas que eu com certeza seguirei. Porque, independente de eu ter a condição para comprar a bolsa naquele momento, ele fez o processo de vendas, ele demonstrou o produto dele, ele demonstrou a loja, ele me atendeu, ele se interessou por mim. Então, vá em lugares onde as empresas são bem-sucedidas e comece a observar como as pessoas atendem, como as pessoas vendem, e vai lá e replica isso no seu negócio. Simples assim. Ah, eu quero me aprofundar. Gente, a internet tá cheio de vídeos de como vender. O que você precisa é ter consciência de que você sempre está vendendo. A questão é quão bem você vende. E aí, quão bons estão vendendo. E isso é uma coisa que ninguém vai poder fazer por você. Não adianta você ficar chorando dizendo, eu não sei vender. Querida, infelizmente, desenvolva habilidade, porque ninguém vai fazer isso por você. Né? Isso. Então, esse que é o mais importante da habilidade de vendas. Exatamente. Quando eu trabalhei com vendas, por exemplo, as empresas faziam que elas chamavam de rota cruzada, rotas de vendas, onde chegava um avaliador e avaliava o meu atendimento. Se o meu atendimento estava bom o suficiente, o que que eu estava falando, como que eu estava falando, isso é importante, né? O que você falou, ao invés de, que nem eu no caso, fui avaliada, de você ir lá e avaliar o atendimento. Isso me fez lembrar, Veri, do acontecimento no aeroporto. Você Uhum. pode compartilhar com a gente o que aconteceu?
Muitas empresas têm um excelente produto, mas não têm uma boa capacitação do time de vendas. Por exemplo, eu cheguei no aeroporto e fui até o determinado restaurante onde antigamente tinha um self-service e perguntei: poxa vida, aqui não tinha um self-service? Tem algum lugar aqui no aeroporto que tem um restaurante self-service? A moça falou: não, não tem, mas ali na frente a senhora encontra pratos quentes e prontos. Falei: mas poxa vida, olhei lá na frente, não tinha gostado muito da estética daquele lugar lá da frente, até tinha andado por ali naquele momento. Aí eu olhei para a vendedora e falei: poxa, mas aqui a senhora não tem nada? Ela falou: poxa, aqui nós não servimos pratos prontos, não servimos pratos quentes. Mas de repente, dali a pouco eu insisti, dei mais uma olhadinha para tudo aquilo que ela tinha, já pensando em como eu poderia comer um lanche mesmo. Ela teve um estalo do tipo: mas a gente tem o escondidinho, a gente tem lasanha, mas é no potinho, daí a gente esquenta e você come. Falei: mas é exatamente isso que eu estava querendo, né? E aí eu falei: deixa eu ver o que você tem. Ela tinha 10 opções de pratos quentes, ou seja, que ela precisaria esquentar. Talvez isso seria uma objeção na cabeça dela. Ela tinha essa objeção e não eu. Ela precisava esquentar para depois me servir. Eu falei: mas eu escolho esse. Escolhi e era uma delícia o produto. No período que eu fiquei ali, mais de 6 pessoas durante 15 minutos entraram naquele lugar e fizeram a mesma pergunta: aonde eu compro prato quente? Aonde eu compro comida de verdade, digamos assim? E ela mandou ir no restaurante vizinho. Tipo, ó, ali tem prato pronto, ali tem prato pronto. Em nenhum momento ela perguntou: mas o que você gostaria de comer? Vamos ver se eu consigo te ajudar. Vamos ver se eu tenho algo parecido dentro da sua expectativa. Então, isso é habilidade de vendas. Então, não adianta você ter o cardápio com os 10 produtos e a tua equipe manda o teu cliente para o concorrente, né? Então, a equipe de vendas, a habilidade de vendas, para mim, e ela é simples. Ela é simples. A habilidade de vendas, para mim, é a habilidade mais importante e a que mais determina o sucesso organizacional. Claro, todas as outras são importantes, tudo é importante, mas se não tiver a venda, nada acontece. Exatamente, isso é muito importante, porque às vezes a objeção está na nossa cabeça, né? Por exemplo, quando eu trabalhei com vendas, eu trabalhava com venda de celular. E na minha cabeça, comprar um iPhone era muito caro naquela época. Para mim era. E aí por algum tempo, eu externalizei isso, né? Eu externalizei para o meu cliente. Poxa, mas será que ele vai comprar? Será que ele tem dinheiro para comprar? E não é isso. A gente não pode. Eu aprendi que a gente não mede no bolso dos outros através do nosso. A gente não mede o que o outro pensa através do que eu penso, né? E aí isso me fez entender a venda como um todo. Mas isso é muito importante, né? Uhum. Em muitos casos, então, como estamos falando, né, como essas mulheres chegam, né, ao topo. Essas mulheres, você pode ter certeza absoluta que essas mulheres que chegaram lá, que têm empresas bem-sucedidas, que são bem colocadas no mercado nacional, de alguma forma elas sabem vender. Quando eu falo vender, eu estou falando de vender suas ideias também. Não importa, por exemplo, se você trabalha numa grande corporação, numa empresa grande, você gosta disso, não, empreender é uma habilidade, não é um CNPJ. Preste atenção. Empreender é uma habilidade, não é um CNPJ. Você pode estar dentro de uma grande empresa criando projetos, empreendendo em grandes projetos. É uma mentalidade, empreender é mentalidade. Dentro de uma grande empresa, o profissional que é bem-sucedido, ele sabe vender suas ideias. Ele sabe empreender. O que é empreender? É viabilizar projetos, é viabilizar estudos de mercado, é viabilizar o que funciona e o que não funciona. Hoje a gente tem falta disso. Uma coisa que a gente tem que aprender sobre o sucesso é que a gente tem que deixar de ser aquela pessoa que vende hora para as empresas onde a gente trabalha. A gente precisa vender valor, resultado, inovação, são outras habilidades que são necessárias a partir de agora nesse novo movimento de mercado. E o que a gente ouve muito, principalmente das mulheres, mas como que eu vou empreender? Eu tenho minha família, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como você aconselha essas mulheres a lidar com tudo isso? Lidar com o empreendimento, com o seu sonho, mas também com a sua família. Porque dá para fazer um equilíbrio, né? A habilidade mais importante que uma pessoa tem para lidar com um cenário complexo é organização
priorização e planejamento. Ó, organização, priorização, planejamento. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O problema é o tempo pelo qual as pessoas muitas vezes querem algo. Então, organize a sua casa. Organize. Faça com que as operações da sua casa, os processos da sua casa se tornem simples. A gestão da sua casa se torne simples. As pessoas vão enchendo de coisas para ser feita, simples. Quer ver uma coisa simples? Se todo mundo arrumar a cama da casa, todo dia, ao sair de casa, os quartos estão arrumados. Se todas as pessoas da sua casa desenvolver a habilidade de colocar as coisas no lugar, de recolher seus próprios lixos do banheiro, a sua casa vai estar sempre arrumada. Já vai te dar menos trabalho. Então, organiza a sua vida, né? Isso eu aprendi a fazer com a minha mala. Toda vez eu esquecia uma roupa onde eu ia. O que eu faço agora? Eu deixo as roupas organizadas num determinado lugar. Se eu chego, eu coloco. Eu não mudo de lugar, eu organizo a minha vida. Eu levo o essencial. Eu levo somente o essencial. Às vezes eu repito uma calça 3 dias. Eu levo o essencial, organizo a minha vida. Eu não preciso ficar pensando em combinar roupa. Então, organiza a sua vida. Prioriza o que é importante para você. Então, as pessoas querem muitas coisas, elas querem se lançar no mercado digital, eu quero que a minha empresa cresça, eu quero contratar, eu quero fazer isso, eu quero produto tal, eu quero projeto tal. Não, quais são os projetos importantes nesse exato momento, com as limitações momentâneas que eu tenho da minha família? Por exemplo, enquanto os meus filhos eram pequenos, eu passei por essa distração de querer tudo, mas aí a vida de casa não ficou legal. Então, quando a vida de casa começou a gritar, eu tive que rever meu planejamento de prioridades. Mas eu não parei, eu só revi, eu continuei andando dentro das condições que eu tinha. Hoje, meus filhos mais velhos, né? Hoje, minha filha na faculdade, meu filho com 15 anos, é possível me dedicar um pouco mais ao trabalho. É possível, então essa é a minha fase, esse é meu momento. E um bom planejamento, né? Tudo aquilo que você planeja com antecedência, você consegue administrar melhor. E aí você também já, dentro de um planejamento, você já pensou o que que é sim para você e o que que é não. Oportunidades, elas nunca vão deixar de existir. O tempo é escasso. O tempo é limitado, as oportunidades não. Então não se preocupe se você não aceitar algo hoje, amanhã vai vir algo melhor. Vai vir algo melhor, melhor, melhor. Você precisa saber o que é não, o que é sim. E outras pessoas se enganam muito com o que elas gastam tempo. Muitas vezes ela está gastando mais tempo distraída no Instagram, no celular, com coisas tão pequenas que não levam a lugar nenhum, e esse tempo ela não disponibiliza, por exemplo, para fazer a tarefa para o filho, para pegar o filho na escola. Então, pegar o seu dia e organizar o seu dia, organizar a sua vida, viver pelos seus valores e as suas prioridades. E aí eu tenho certeza absoluta que você vai viver o que é importante. Você não precisa viver tudo. Você pode viver o que é importante e com certeza você vai saber lidar com todas essas coisas. Exatamente. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio, né? E o que a gente aprendeu hoje? Que a principal habilidade é saiba vender, saiba priorizar o seu tempo, saiba organizar o seu dia, né, Veri? Isso. É o que a gente. Esse é o principal. Ah, eu quero chegar no topo. Essas coisas. E o restante, você vai trabalhando. Exato. Tenha um bom plano, estude empreendedorismo, né? Resumidamente, você quer chegar no topo, não importa qual é a profissão que você tenha. Você precisa entender de negócios, no mundo dos negócios. Não importa se você é a empreendedora ou você colabora para um empreendedor, para um empreendimento. Não importa. Você precisa entender de negócios, né? E você precisa aprender a vender melhor suas ideias, vender melhor quem você é, criar soluções, produtos ou serviços, independente do negócio ser seu, independente de você trabalhar para um negócio. Priorizar, organizar e planejar. Quanto mais você faz isso, né, automaticamente mais rápido você anda. Exatamente. Ver, eu queria agradecer a sua disponibilidade de compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, um pouco do que você já viveu e trazer esses conselhos para nós que queremos empreender. Né? Eu coloco nós, né? Porque eu também quero chegar no topo. Quem não quer, Quem não quer? né? E agradecer a sua participação, agradecer o seu tempo
e te dizer que é sempre um prazer conversar com você, poder compartilhar ideias e acrescentar tanto na minha vida quanto você tem feito. Ah, obrigada. Obrigada a você, Rafa, por estar aqui, por tirar o que a gente tem, o que eu tenho de melhor para trazer. E agradecer também a todas as mulheres que estão aí nos ouvindo, homens também que estão aí nos ouvindo. E lembrando, vai lá no meu Instagram, né? Deixa sua pergunta, deixa seu comentário e simbora que a gente tem muito conteúdo aí para revelar para você nos próximos episódios, não é verdade? Com certeza. Obrigada, Rafa, pela sua atenção, pelo seu carinho, por você estar aqui com a gente. Muito obrigada a todas e a todos que estão nos acompanhando. Compartilha se esse conteúdo trouxe, agregou para você de alguma forma. Compartilha com seus amigos, vizinhos. Leva esse conteúdo, porque vai agregar na vida de muita gente.